Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia dos nossos pedidos, nem são avisos, são pedidos mesmos, não é? Pedidos mesmo. Pedimos aos amigos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube Videira Espírita, que se inscrevam, acionem o sininho para serem avisados das postagens, curtam, compartilhem. São ações importantes para aumentarmos o alcance do trabalho desenvolvido pelo canal dentro do YouTube. Aqueles que acompanham pelo Facebook, deem um pulinho lá no YouTube, se inscrevam no canal, não precisam acionar o sininho, já que acompanham as postagens pelo Facebook. Então, sempre agradecemos muito aos amigos esse apoio, não é? Vejamos então o nosso capítulo de hoje, que é a mensagem de número 155, cujo título é Contra a Insensatez. O ponto principal das reflexões dessa mensagem, vamos ver o versículo para nós abordarmos antes de Emmanuel nos trazer suas reflexões. O versículo são palavras de Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, nos diz Paulo: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ele está chamando a atenção dos cristãos da igreja, não é? Dos Gálatas, não é? São os responsáveis pela igreja que Paulo fundou. A gente sempre destaca isso. Ele não está escrevendo para a população, ele está escrevendo para aquelas pessoas que ficaram responsáveis pelas igrejas que ele foi abrindo nas suas viagens. Então ele está dizendo para esses cristãos, trabalhadores, que sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, tendo começado muito bem, não é? Naquele trabalho de se melhorar interiormente, buscando o serviço, buscando prestar a melhor qualidade possível do serviço em honra do Senhor Jesus, acabeis agora pela carne? Então deixamos de priorizar as questões espirituais e estamos priorizando questões materiais? Interessante. Vamos guardar essa informação. Que tipo de situações podem nos fazer perder um pouco a lucidez do início do trabalho na seara? Chegamos com muito ânimo, não é? E querendo realizar, e querendo aprender, e querendo servir. Mas não vamos concluir agora, não. Vamos deixar Emmanuel. Um dos maiores... Vamos repetir o versículo. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Emmanuel. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Faz muito sentido, não é? A gente deveria ir num crescendo e não num decrescer. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Então ele vem dando aqui uma comparação bem impactante, não é? Saiu à procura de ouro e se contenta com lama? Continua ele. Semelhantes fracassos se fazem comuns
nos vários setores do pensamento religioso. Ou seja, isso não é exclusivo de católico, isso não é exclusivo de evangélico, não é exclusivo de espírita. Ai, mas acontece com o espírita também? Aconteceu com os cristãos das igrejas que Paulo fundou, não aconteceria com os espíritas? Por quê? Não é? Então, em todos os setores, inclusive também em outras religiões, né? Pessoas que chegam querendo servir Maomé, Deus, Alá e Buda e todos esses, vamos dizer assim, essas instâncias da espiritualidade superior e vão se perdendo no caminho. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Lá no início, as pessoas chegam mal, buscando ajuda, são ajudados e têm valiosas intenções diante do trabalho. Conseguida a cura, lembrando que o trabalho no início é a cura, o trabalho no início é serem ajudados, isso também é um trabalho, não é? Nós também, quando estamos submetidos a um tratamento, já que a definição de trabalho, na lei de trabalho, no livro dos Espíritos, é toda atividade útil. E quando nos submetemos a um tratamento, quando nos esforçamos em aderir ao tratamento, também estamos realizando um trabalho na nossa melhoria da saúde. No entanto, vejamos o que acontece. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Mas não é só isso, só alguns, não é? Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa dos objetivos menos dignos, como se os espíritos superiores devessem defender nossos interesses materiais, né? Nós temos inteligência e força para isso, não é? Força física. Continua Emmanuel dizendo: numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem, contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, ao desânimo, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados com os períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Isso é interessante, né? Então, nós já precisamos de muito apoio por muito tempo na nossa infância espiritual. Nos entregamos durante muito tempo também, graças a Deus, não lembramos, a descaminhos, desvios, quedas muito grandes, sempre ali assistidos e ajudados. E aí resolvemos, num determinado momento, com a graça de Deus, fazer escolhas mais positivas no trabalho no bem. Mas olhe, é pouco tempo, não dá nem para fazer sombra ao trabalho que já demos. Como é que vamos ficar pedindo: ah, mas eu já me esforcei tudo, eu mereço? Oi? A gente merece? Não vamos entrar por merecimento, não. Se a gente for pegar bem a ficha só no campo da justiça sem misericórdia, e eu acho que ainda a gente não merece, não. Se for só justiça, tá? O que ele falou, milênios. Ah, mas eu já estou há 50 anos. 50 anos versus milênios. Tais anomalias espirituais, então vejamos que
aquele que começa muito bem intencionado no serviço, na dedicação, no sacrifício, na abnegação, pode chegar uma hora em que o mundo material comece a falar mais alto do que os propósitos espirituais que o levaram até ali. Seja por interesses financeiros, seja na tentativa de tentar submeter os bons espíritos aos caprichos, seja ainda por achar que não tem que se esforçar porque o que já fez até aqui é o suficiente para ter a paga que julga merecer. Quanto equívoco, não é? Aqui, antes da gente começar, vamos só reler. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É a pergunta de Paulo. E Emmanuel, caminhando para a conclusão, nos diz: tais anomalias espirituais, essas que, né, ele citou aqui, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Ah, mas eu estou embolsando dinheiro, mas eu fiz por merecer. Ah, mas os espíritos têm que ir lá resolver isso para mim porque eu fiz por merecer. Ah, porque agora eu não preciso mais me preocupar com isso, nem me esforçar quanto a isso, porque eu fiz por merecer. Pruridos de recompensa. Enganos sobre essas tais recompensas. São anomalias e perturbam-nos nos esforços que precisamos empreender nos nossos caminhos. E aí ele justifica esses enganos, esses pruridos de recompensa, e os compara a filtros venenosos. Quer dizer, padrões mentais antigos que, diante da proposta de renovação de Jesus, queremos encaixar esses padrões antigos. Olha só, não cabe mais, não funciona mais assim. Jesus destruiu essa parte. O que ele exigiu? Ele que curou a todos o tempo todo, ele que deu o seu melhor, o que ele exigiu? Ele se entregou à cruz e não reclamou. Não reclamou. Aquela parte de, ó Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele está nos ensinando como é que nós devemos agir diante da dor. O tempo todo o mestre nos ensina. Ele não poderia se colocar como, vamos dizer assim, como modelo puro para nós. Então ele traz falas que nos representam, porque nós precisamos nos identificar. Então, na hora do sofrimento, o que a gente quer? Fugir. Quer que Deus tire e afaste aquele problema de nós. E ele fala isso: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque a gente lembra só do afasta de mim o cálice e a gente não lembra o que vem depois, porque é o que vem depois, é o encaminhamento da questão que nos importa, que nos interessa. Como Jesus nos orienta a encaminharmos questões que nos chegam, que nos impactam e nos ferem e nos dilaceram por dentro, que nós gostaríamos que Deus afastasse aquilo de nós. Nós simplesmente pedimos: Senhor, se der, mas olha, que seja feita a vossa vontade. A gente pede, não tem problema. Quando Jesus falou: ah, Senhor, afasta de mim o cálice, ele está dizendo: olha só, pode pedir, pede, porque tem muito de misericórdia também. Jesus não precisava de misericórdia porque ele não tinha feito nada de errado. Ele estava em missão. E tudo o que ele falou foi para nos ensinar. E nessa passagem foi uma gigante lição, não é?
Estamos com um problema terrível? Pedimos que Deus nos tire esse problema. Mas pode ser que não dê para tirar. Pode ser que não dê para tirar. Pode ser que seja um daqueles problemas que nós pedimos lá no mundo espiritual. Esse eu tenho que enfrentar. Aconteça o que acontecer, se eu pedir lá, Senhor, se eu chegar lá, reencarnado, passando por isso, e eu pedir para o Senhor me afastar, o Senhor pode se fazer de surdo. Porque eu, espírito imortal, não é isso que eu quero, não. Eu quero enfrentar, eu sei que eu vou conseguir superar, mas quando a gente está na carne, a carne é fraca, né? E todas as injunções que nos chegam na carne nos impactam e sofremos muito. Então ele diz, peça, peça, peça. Claro que a misericórdia, o que puder nos ajudar, vai nos ajudar. Mas naquilo em que não nos sentirmos contemplados, aceitemos a vontade de Deus. Porque aí nesta vontade, se depois de pedirmos, ainda enfrentarmos, tivermos que enfrentar, é porque é necessário que assim seja. Mas não vão nos faltar recursos de amparo, de auxílio. Fiquemos atentos quanto a isso. E ele conclui nos dizendo assim: trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, nem dinheiro, nem espíritos à nossa disposição, nem toma lá da cá porque fizemos por merecer. Vamos tirar isso da mente. Vamos trabalhar pelo trabalho e servir, pela honra de servir na seara do Senhor Jesus, pela honra de podermos servir na seara dele. A alegria disso já é uma paga para lá de maravilhosa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade portadora de luz imperecível. Estamos aqui para servir. Grande é a nossa honra de podermos servir. Mas eu estou sofrendo. E Deus sabe disso. Deus sabe da nossa dor e dos nossos sofrimentos. E não nos deixa sofrer uma grama sequer, além do peso necessário. Imaginemos uma cruz. Aquela cruz, ela é pesada miligrama a miligrama. Se tiver uma miligrama, não, essa miligrama dá para tirar. Tira. Vai tirar. Deus vai tirar. Se não tira, é porque nós temos que buscar um outro tipo de ajuda aqui, às vezes uma ajuda profissional, né? Um amparo químico. Precisamos aprender a buscar ajuda. Precisamos aprender a buscar ajuda profissional, buscar ajuda dos amigos, dos queridos, dos familiares. É o carinho, é o pedido de colo, é um abraço. Ai, não pode abraçar. Ai, quem quer abraçar, abraça. Lá tem, se não me engano, na Irlanda, na Inglaterra, criaram um avental numa parede de plástico, a pessoa envolve os braços no plástico, o outro também, e lá se abraçam, plastificados, mas se abraçam. Né? Sendo que dentro de casa nós temos o grupo familiar, que pode se abraçar, não é? Ah, mas eu quero abraçar aquela pessoa lá. Mas aquela pessoa que está dentro de casa pode te abraçar. Já é aquele grupo de controle ali dentro de casa. Vejamos. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição. Vamos lutar contra essa ideia, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz que não morre, luz imperecível. Essa é a luz espiritual.
porque essa tarefa vai nos trazer essa luz, né? Jesus falou: fazei brilhar a vossa luz. Vamos fazer. Vamos nos afastar dessas ideias do mas eu mereço. Calma, calma. Nós somos filhos de Deus e isso já nos coloca numa excelente posição. Mas precisamos e temos muito que nos esforçar, aprender e buscar o ponto de equilíbrio, não é? Muito foco, muita prioridade, muita dedicação, muita oração, muita vigilância. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelo amparo que jamais nos falta. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços. Abençoa nossa jornada. Abençoa nossa família, nosso lar, nossos afetos, Senhor. Abençoa nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa Jesus, nosso anjo guardião. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.